Ela começou a empreender ainda na adolescência. Quando tinha 17 anos, já coordenava uma confecção com mais de 80 pessoas. Até aí já estava bom, né? Mas ela não parou por aí. Ela continuou empreendendo, vendeu essa empresa e foi para um setor bem diferente, de lâmpadas. Ali com uma loja que começou no bairro de Santa Efigênia, ela começou um negócio pequeno que veio a se transformar na maior empresa de lâmpadas do país, inclusive referência e pioneira na fabricação de LED no Brasil e que desbancou muitas multinacionais. Até aí já estava ótimo também, mas Alcione Albanese não parou por aí. Ela também fundou a Amigos do Bem, uma das maiores organizações sociais do país, que hoje atende mais de 150 mil pessoas por mês e mobiliza mais de 11 mil voluntários para atender essas pessoas que ficam lá na extrema pobreza no sertão nordestino. Para contar toda essa trajetória, os muitos anos aí de empreendedorismo, as dores e alegrias dessa história toda, eu estou aqui hoje com a Alcione. Alcione, seja muito bem-vinda ao Do Zero ao Topo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu estou muito feliz, obrigada Letícia pelo convite, quero agradecer do Zero ao Topo essa oportunidade de falar um pouquinho da minha história. Não, e é uma história muito rica, né? E que eu sei que tem referências desde a sua infância, então eu queria que você contasse um pouco pra gente onde foi que você nasceu e cresceu e o que seus pais faziam, quais eram as suas referências iniciais. Eu falo que a base de tudo são os nossos pais, a nossa família, que acaba sendo a referência para uma vida toda. Você sabe que é interessante, em todos os lugares que eu tenho uma mesa de trabalho, eu tenho uma foto muito grande do meu pai e da minha mãe, em todas. Então eu tenho em todos os lugares, eu tenho vários locais de trabalho e eu tenho sempre meus pais, porque é realmente a minha referência na vida. Desde pequena eu comecei, eu falo que eu fui sempre, desde pequena eu fui sempre uma criança agitadíssima, querendo sempre fazer coisas que não era a minha idade, sempre indo além da minha idade, sempre querendo estar onde estavam os adultos, os jovens. Eu nunca queria estar onde estavam as crianças. Eu falo que eu já nasci com essa inquietude dentro de mim e meus pais, eles tiveram muita sabedoria na minha educação. Porque isso daí é uma coisa muito importante. Você sabe que nós somos em 4 irmãos, mas cada filho é de um jeito e os pais têm que ter uma sabedoria para poder educá-los e compor com a personalidade de cada um. Então a minha personalidade foi sempre uma personalidade muito inquieta, sempre querendo fazer coisas de adulto, sempre, e meus pais me apoiaram muito desde pequena. E o que eles me ensinaram, os valores, eu acho que eu tenho muito claro os valores reais da vida, que foi um ensinamento dos meus pais, mas acima de tudo eles me ensinaram a fazer o bem. Eu aprendi com a minha mãe, principalmente, que ela já tinha eu nasci convivendo com um projeto social, que ela tinha 2.000 crianças em São Paulo, crianças que moravam e ainda moram nas favelas, e estas creches, eu passava as minhas férias cuidando das crianças, e a minha mãe, ela sempre, imagina, nós ganhávamos um presente, nós tínhamos que tirar algo do nosso guarda-roupa. Então isso desde pequena, quando nós fazíamos aniversário e ganhávamos os presentes, falava, olha, vamos ver quantos presentes, então vamos ver quantas peças, o que vocês podem doar. E isso foi uma prática importantíssima na minha vida e na vida dos meus irmãos, porque desde cedo nós aprendemos que nós tínhamos que dividir, nós tínhamos que olhar para o lado, que não era apenas a nossa vida. Então, essa referência, esses valores que foram desde cedo colocados em nossas vidas, favoreceu demais e tem me ajudado demais até hoje.
E você mencionou esses anseios de adultos, sempre preocupada com o seu futuro também, né? Que eu acho que tem um ponto na sua história, aos 14 anos você já foi fazer um intercâmbio, que você organizou tudo. É Não, isso? O que foi? Foi eu, fazer eu inglês? sempre fui uma criança extremamente inquieta, né? E eu queria, eu já desde pequena, eu já falava que eu ia ser empresária, que eu ia conquistar as coisas. Todo mundo escutava eu falar, falava, meu Deus, o que que essa menina tá na cabeça dela? Você imagina, eu tinha 7 anos, ganhava os presentes de aniversário e eu ia e rifava meus presentes e vendia para os meus vizinhos. Então, era aquelas rifas que comprava em jornaleiro que tinha o nome, né? Que a pessoa comprava, depois riscava e via o nome. Eu fazia a rifa dos meus presentes de aniversário, já com o meu espírito empreendedor. Com 14 anos, eu fui para os Estados Unidos. Tudo bem, a gente não eu vou falar que era uma diferença muito grande de hoje, né? Eu outro dia brinquei e falei, ai meu Deus, agora a gente tem aí uma comunicação, né, com os WhatsApp, que você pode estar em qualquer lugar do mundo falando o tempo todo. Era uma coisa que você pedia uma ligação para a telefonista. E você esperava 3 a 6 horas, você ficava do lado do telefone esperando completar a sua ligação para eu falar com os meus pais. Eu consegui ir para os Estados Unidos com 14 anos, contrariando meus pais. Assim, enfrentei, foi um desafio convencê-los, eles não queriam de jeito nenhum que eu fosse, né? Você imagina, a comunicação era difícil e eu ia ficar 1 ano, com 14 anos, e eu convenci meus pais. Eu sempre fui muito determinada, sempre fui muito, assim, quando eu queria uma coisa era dificílimo alguém me convencer ao contrário, e eu acabei fazendo essa viagem aos 14 anos, fui sem falar inglês, então tudo que eu aprendi neste 1 ano, que foi viver sozinha, distante dos meus pais, que foi enfrentar as noites, eu falo, difíceis, né? Que era aquela angústia, querendo voltar, mas aí eu não voltei, porque eu falei que eu ia ficar 1 ano. Então a minha decisão era mais forte do que o meu sentimento de tristeza pela saudade, porque eu também achei que eu fosse chegar nos Estados Unidos e fosse encontrar uma outra coisa. Quando eu cheguei lá, eu estava numa base militar, os pais americanos, né, moravam numa base militar, e eu acabei tendo que ser babá. Eles tinham mais contratado um exchange student mais para poder cuidar dos filhos. Então, muitas vezes a gente vai para alguns lugares, a gente toma algumas decisões esperando uma coisa, e quando a gente chega lá, não é aquilo. Aí nós temos que tomar uma decisão. Ou eu voltava e deixaria esse sonho de aprender inglês, ou eu permanecia lá. E eu permaneci lá durante o ano todo, mesmo não gostando, mesmo chorando às noites, mesmo sem conseguir um contato permanente com a minha família, mas por uma decisão. Então eu tive, assim, desde pequena, isso dentro de mim. Eu tomava uma decisão e eu ia até o fim. E eu acho que a minha vida já começou assim, com grandes decisões e com muita firmeza, determinação para conseguir concluí-las. E como é que vai disso para uma adolescente que, é isso, ainda na adolescência, muito jovem, começa uma confecção de roupas? Como é que é a continuação dessa história? Você sabe que é engraçado que eu tenho 4 filhos, e eu falo para os meus filhos, falava, né, hoje eles já são adultos, falava, eu não sei o que é ser adolescente, porque na verdade eu não tive nem tempo de viver a fase de adolescente, das dúvidas, daquilo que a gente quer, né, aquele momento transitório difícil, porque desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu já voltei com muita vontade de fazer alguma coisa. Eu lá nos Estados Unidos, eu tinha trabalhado lavando carros, de babysitter. Então, quando eu voltei, eu já queria ter o meu dinheiro, eu já queria fazer alguma coisa. Só que eu voltei com uma postura muito, eu brinco, muito de adolescente, né? Andando torta, toda. E aí, a hora que, imagina, minha mãe me viu chegar daquele jeito, ela me colocou imediatamente num curso de postura para eu poder, que foi da Christine Yufon.
Aí quando eu cheguei lá nesse curso, eu vi que tinham muitas manequins, era um curso de modelo, de manequins, e eu começava a vê-las, eu falei: "Espera aí, eu sou alta, eu sou magra", eu era muito magra, eu era alta, eu falei: "Ai, eu posso começar a ser manequim". E você acredita Hum. que eu comecei logo com 15 anos, antes de 16 comecei a desfilar. Porque eu era alta, eu aprendi logo, eu fiz amizade com todo mundo, que eu sempre tive uma facilidade muito grande de comunicação, e acabei então, iniciando, tendo desfiles e comecei a trabalhar, já ganhando meu dinheiro. Só que em pouco tempo, Letícia, você não sabe, eu já queria ser a dona da confecção. Então eu estava desfilando, eu era uma manequim contratada, mas eu já queria ser a dona da confecção. Então, nas horas vagas, onde as manequins ficavam no banheiro, fumando, conversando, ficavam na área de descanso, eu já queria ir para o corte, para a costura, eu já queria ir ver como é que acontecia atrás da passarela, né? Como é que acontecia. E aí eu fui aprendendo. E logo montei minha confecção. Com o dinheiro que tinha ganhado ali do Com o trabalho como dinheiro que modelo. eu tinha ganho, com os desfiles, eu sempre fui muito econômica. Eu comecei a minha confecção. Eu me lembro até hoje que eu consegui um crédito do Banco do Brasil, então eu vendia com 30, 60 dias e comprava os tecidos com 120 dias, e eu tinha o Banco do Brasil para falar: "Pode vender", né. Uhum. E eu comecei, e a confecção ficou grande em pouco tempo. Então eu com 17 anos, eu já tinha 80 funcionários. Eu já tinha oficinas de costura fora de São Paulo, em Presidente Wenceslaus. Eu já tinha aqui, imagine, um movimento enorme, eu já estava num lugar grande e já estava produzindo para as grandes redes, para Pernambucana, para Lojas Marisa, para C&A. Então a gente produzia 80.000 peças de popeline, já participava de todas as feiras que tinha, todas as fenites, tinha sempre meu estande. Então assim, eu fui conquistando, sempre sonhando muito alto, sempre achando que era possível, sempre inconformada com não, né, quando falava: "Alcione, isso não dá para você fazer", era já para mim um estímulo para que eu pudesse fazer. E foi assim. E em que momento você falou: "Vou vender esse negócio, eu quero ir para a próxima"? Foi isso que aconteceu? Qual que era a situação? Quantos anos você ficou com a confecção? Olha, na verdade, nós estávamos naquele momento, tinha vindo o plano cruzado, que todo mundo vendia tudo a qualquer preço. E a minha confecção indo muito bem. Aí eu tive uma proposta, mas uma proposta extremamente, olha, extremamente interessante. Uma proposta assim que era quase irrecusável. E foi irrecusável, né? Eu era apaixonada pela confecção, mas aí todo mundo falou: "Alcione, você vende a confecção e depois você monta alguma coisa, tudo que você faz, tudo que você quer fazer, você consegue, não perde essa oportunidade". E eu acabei vendendo minha confecção. E eu vendi essa confecção em outubro e vendi muito bem. E quando foi em fevereiro, já tinha foi o final do plano cruzado, que aí veio aquele problema, todo mundo, tudo que valia 100 passou a valer 20, 30. Tanto é que a própria pessoa que comprou, que me pagou, ele já queria que eu pegasse de volta a confecção com 20% do que ele havia pago. E eu falei: "De jeito nenhum". Eu agradeci a Deus, fiquei de joelhinho, agradecendo a Deus que eu tinha vendido a minha confecção no momento mais próspero, e isso daí eu falo que foi uma das, na vida a gente tem que ter sorte, né, eu chamo de Deus, e foi mais uma presença de Deus aí me ajudando muito nesse momento, porque todas as confecções,
todo o mercado ele teve uma queda violenta e eu acabei saindo antes da queda. E como é que disso você vai parar no setor de lâmpadas? Foi a próxima, né? Então, foi a próxima. Não, quando eu saí... Não era nem lâmpadas não, ainda. eu fui para a imobiliária. Ah, é? Aí eu tinha um irmão que tinha um escritório de arquitetura e ele falou, Alcione, se você começar a vender, né, você é comunicativa. E aí eu fui para o ramo imobiliário. Fiquei super pouco. Eu fiquei lá menos de um ano. Primeiro, eu não gostei. Eu não gostei por quê? O ramo imobiliário, no tempo em que eu estava atuando, você não conseguia, não dava para eu sair batendo de casa em casa. Oh, você quer comprar um apartamento? Você quer comprar uma casa? Você tem que ter estratégia, mas é algo que é muito mais passivo. Não é algo que você pode sair vendendo para qualquer pessoa, oferecendo. Você tem um limite de atuação. Você não é que você pode ficar vendendo imóveis, né? É para quem procura, é mais esperar quem está procurando o imóvel e usar a sua competência na negociação. Mas o esperar para mim, então eu ficava fazendo campanhas, mas aí eu esperava, eu não vinha os clientes, eu não tinha como ficar batendo na porta deles, porque não dá para ficar, né, como eu disse, oferecendo casas e apartamentos, e acabou que eu não estava feliz, e aí eu tinha um amigo que tinha uma loja na Santa Efigênia. E eu comentando, falei, olha, eu não estou feliz, eu queria algo assim. Ele falou, Sônia, por que você não vai? Eu estava com o dinheiro da confecção, por que você não monta uma loja na Santa Efigênia? Olha, eu te ajudo, eu te dou as informações, porque eu não conhecia nada de materiais elétricos. E para quem não é de São Paulo, a Santa Efigênia realmente é uma rua ali, referência justamente em materiais elétricos, né? Sim, é a rua, né, no centro, onde é toda de materiais elétricos, né, de eletrônicos. Sim. É uma rua bastante importante, é como a 25 de março, como... Aí eu falei, olha, deixa eu primeiro entender um pouco da rua. E aí eu fui trabalhar tinha um clube dos lojistas da Santa Efigênia e eu trabalhei durante 6 meses. E para entender o que era, eu fui ser a diretora executiva do clube dos lojistas da Santa Efigênia. E nós conseguimos, em 6 meses, colocar uma guarda na rua, colocamos uma série de coisas, implantamos. Aí depois de 6 meses eu já conhecia a rua Santa Efigênia. E eu disse, então eu vou começar. Aí veio uma loja que estava à venda, eu comprei a loja. Na verdade, eu conhecia 6 meses superficialmente, né? Os lojistas, mas não a loja. E aí comecei materiais elétricos, não entendia absolutamente nada. Eu iniciei na Santa Efigênia com materiais elétricos, sem conhecer absolutamente nada. E eu tive que enfrentar foi algo assim muito difícil, porque eu não me preparei para trabalhar numa rua onde 100% dos lojistas eram homens, extremamente machista. E todos os vendedores das lojas, quando eu saía da minha loja, eu montei a minha loja. Quando eu saía, eu não conseguia nem andar, porque ficava todo mundo, ei, Dona Maria, ei, o que está fazendo aqui? As pessoas ficavam e andava na rua, eu andava de cabeça baixa, andava de um lado para outro rapidinho. Até um dia eu falei, gente, peraí, eu vou ver, tem que ter um outro jeito de eu poder ficar mais tranquila na minha loja, trabalhando, com liberdade de sair, andar na Santa Efigênia, sem que eu esteja o tempo todo recebendo essas frases que não são muito felizes, né, para nós. E aí eu falei, eu já sei. Agora eu vou andar, eu vou sair, e quando alguém falar alguma coisa, eu vou parar e vou me apresentar. Letícia, você não sabe como foi maravilhoso. Eu saía e aí a pessoa falava, eu falava, oi, tudo bem? Prazer, eu sou Alcione, eu sou da loja Codimel e olha, eu gostaria muito, sabe, preciso muito de ajuda, prazer, vai tomar um café. Bem, eram os balconistas, eram os donos das lojas. Em uma semana, eu passei
de ser uma pessoa que ele andava e todo mundo mexendo e falando Dona Maria, passei a ser amiga deles. Em uma semana, eu consegui inverter esta situação. Em uma semana, eu mudei tudo. Então, foi algo assim para mim, eu falava, meu Deus do céu, eu sofri tantos meses e em uma semana consegui mudar tudo. E o aprendizado do setor veio dessas amizades também? Como é que foi se desenvolvendo ali? Na vida, a gente tem que realmente construir pontes, né? E principalmente quando você entra num mercado que não conhece nada, que não tem o conhecimento, que você não tem a experiência, você precisa construir estas pontes. A ponte tem que ser construída em qualquer situação, mas principalmente quando você está chegando, a ponte é onde vai te levar para passar e chegar no outro lado. Letícia, você não imagina como estas pessoas foram importantes no meu crescimento. Eles me ensinaram e eu estava aberta para aprender. Eles me mostraram, encurtaram caminhos. Foi fundamental na minha vida esta ponte que eu construí com todos os lojistas, com os balconistas de outras lojas que se tornaram amigos e foram fundamentais na minha prosperidade, nas coisas que eu conquistei realmente. Bom, mas nessa época você era apenas mais uma loja da Santa Efigênia, uma loja pequena ali. Como é que foi disso para o próximo passo de começar a virar referência em lâmpadas mesmo no mercado? Eu estava na minha loja, era uma loja pequena, que nós contamos com a colaboração de muitos lojistas, né? E sem essa colaboração eu não teria conseguido chegar onde cheguei, mas era uma loja já muito próspera. E eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e eu estava lá no Home Depot quando eu vi uma lâmpada muito, mais 10 vezes mais barata do que a lâmpada fluorescente no Brasil. Então, quando eu vi que era made in China, eu voltei e falei, eu tenho que ir para a China. Eu já cheguei no Brasil falando, eu tenho que ir para a China. A minha loja era pequena, mas eu vendia muitas lâmpadas fluorescentes, era o carro-chefe. Eu falei, eu tenho que ir para a China. Eu fui no consulado buscar informações. Imagina, o consulado não tinha. 1992, a China, ela não existia para o Brasil a nível de comércio exterior, de importações. Eles não estavam nem preparados para dar informações. Aí eu falei, eu vou para a China. Eu não consegui informações aqui, mas eu vou para a China. E não conhecia ninguém lá, Não nada. conhecia ninguém, eu não consegui informações aqui da China. Aí, Letícia, eu comprei minha passagem, fui para a China. Cheguei na China, todo mundo aqui em São Paulo falando para mim, Alcione, você é louca, Alcione, o que você vai fazer na China? E eu vou para a China, eu vou achar essa lâmpada. Se Estados Unidos tem essa lâmpada, nós vamos ter também essa lâmpada. Eu vou achar essa lâmpada. Cheguei na China. Ai, vocês imaginam, 1992, eu alta, com o cabelo enroladinho, as pessoas nunca tinham visto ninguém ocidental, eram assim, eu me senti uma extraterrestre chegando num lugar. As pessoas eram milhares de bicicletas, pouquíssimos carros, e as pessoas caíam de bicicleta. Porque elas começavam a olhar para mim e caíam. Onde eu passava tinha alguém caindo de bicicleta que ficava olhando que nunca tinha visto. Eu chego no hotel, as pessoas não falavam inglês, difícil a comunicação, é uma palavrinha ou outra. Para pedir informações, olha, vocês não imaginam. Eu naquela hora, sozinha na China, falei, meu Deus do céu. E assim, né? E suando nos meus ouvidos a vozinha de todo mundo, o que você foi fazer na China. Cheguei no hotel, pedi informações, se eles conheciam alguém, alguma rua, que eu imaginei que tivesse alguma rua como a Santa Efigênia, onde eu pudesse achar materiais elétricos. Lâmpadas, ninguém. Eu já estava 3 dias num quarto de hotel, já tinha saído para a cidade, não conseguia ninguém para me informar, não conseguia contato nenhum com empresa nenhuma.
já estava com aquela angústia, escutando aquela voz que dizia: Alcione, o que você vai fazer na China? Quando eu vejo, Letícia, uma Páginas Amarela. Eu falo que a minha empresa começou pela Páginas Amarela. Quando eu olho aquela Páginas Amarela, Da lista telefônica. a lista telefônica, eu falei, será que aqui tem Lighting? Desci na recepção, peguei a recepcionista e falei, Lighting, please, procura Lighting. E aí ela, ok. Ela falou, aqui tem. Aí eu fiz era fax que a gente passava, eu fiz uma carta falando, sou uma empresa brasileira interessada em comprar lâmpadas. Compramos, comecei a mandar, no dia seguinte começavam a vir os chineses, trazendo as amostras no hotel, e eu pedi para que trouxesse samples, né, as amostras. Chegando, e foi assim que eu comecei a minha empresa. Agora, essa primeira viagem, muito bonito, voltou com lâmpadas, mas não deu certo aí de primeira, é isso? Não deu certo. Letícia, eu comprei as lâmpadas. Achei que eu tinha feito o negócio da China. E era mesmo o negócio da China. Só que a minha falta de experiência não me levou a fazer os testes necessários. E nós compramos 10 containers, mais de 330 mil lâmpadas, e chegaram e elas não funcionaram. Elas não funcionaram, o start era diferente e não funcionou no Brasil. Eu, então, cheguei da China falando do negócio da China que eu tinha feito, todo mundo, e de repente eu parei. Quando chegaram as lâmpadas, não funcionaram. Você imagine que nesse momento você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar a decisão, ou eu agora desisto, ou eu persisto. Com a experiência que eu adquiri, eu falo que toda vez que a gente tem um problema, vira experiência, né? Eu já tive algumas na vida. Com a experiência que eu havia adquirido, eu falei, agora eu vou voltar com experiência na China e eu vou comprar direito. Eu agora já tenho um conhecimento. E eu voltei. E comprei novamente. E aprendi a comprar. Tanto é que a nossa lâmpada, era FLC, a marca da qualidade. E porque a qualidade, ela foi o primeiro problema que eu tive, e ela sempre foi a maior atenção da nossa empresa, qualidade. Porque você não consegue crescer nem prosperar sem ter qualidade. Seja o produto que for, seja serviço, seja produto, a qualidade. E isso sempre foi a nossa bússola, sempre para em qualquer direção, primeiro qualidade. E a empresa cresceu muito, se tornou líder de mercado, na frente das multinacionais. Você imagina, Letícia, que nós começamos, quando a Philips, que na época só tinha Philips, Osram, GE e Silvânia, quando eles viram que tinha uma nova marca chegando, eles não deram nem atenção, falaram, que marca chegando. E quando eles foram dar atenção, que tinha uma marca que estava já conquistando o mercado, nós já estávamos grandes. Trouxemos as primeiras lâmpadas eletrônicas, né, econômicas para o Brasil, e já éramos grandes. Nós pegamos uma campanha com Lima Duarte, e foi na época justo com o apagão, e nós éramos também a única marca que tinha estoque de lâmpadas, que nós tínhamos comprado milhões de lâmpadas, que estávamos iniciando uma campanha com Lima Duarte na televisão. E mais uma vez, eu chamo de sorte, eu chamo de Deus, foi no momento certo aonde a FLC prosperou demais e nós tínhamos 36% de market share num mercado extremamente competitivo. O mercado tinha mais de 200 empresas aí, né, concorrendo realmente, é uma coisa muito grande. E pelo que eu vi, quer dizer, o segredo do sucesso foi uma junção de marketing muito forte, teve preço e qualidade ali, e
a questão da sorte, Deus? Nós sempre investimos em marketing. Eu acredito muito no marketing. E o marketing é uma coisa que você tem que colocar quase como uma decisão, algo que faz parte da cultura da empresa investir em marketing. Por que isso? Porque quando a empresa está bem, indo muito bem, geralmente fala, eu não vou investir em marketing que eu estou vendendo muito. Quando a empresa não está bem, a pessoa fala, olha, eu não vou investir em marketing porque eu não estou vendendo nada. Então não dá para ficar entre o muito e o nada. Você tem que falar, nós sempre investimos em marketing. Nós tínhamos uma porcentagem alta até, porque as empresas investem 2, 3%, nós investimos 4, 5% em marketing. Então nós patrocinávamos campeonato, nós fazíamos comerciais, nós investimos muito em marketing, o que tornou a nossa marca uma marca forte e junto com a qualidade, sempre mostrando a qualidade. Nós implantamos laboratórios, nós tínhamos no Brasil um dos melhores laboratórios de qualidade do Brasil, nós tínhamos o Inmetro em tudo, éramos assim, visto como referência em qualidade e marketing. Então, Letícia, o que eu posso dizer é que não desistir. Porque muitas vezes você adquire experiências não muito felizes e você tem que tomar uma decisão se você fica com o que não deu certo dentro de você e vai levar para a vida toda aquilo que não prosperou e vai se sentir muito mal sempre porque não conseguiu, ou realmente você tem forças para começar novamente com a experiência adquirida e olhar para frente e não olhar para trás. Muitas vezes a gente precisa olhar só para frente e não olhar mais para trás, porque então a gente não consegue caminhar. É isso que eu tenho sentido desde a minha vida como empresária. Desde o começo mesmo, Desde né? o começo. Eu nunca desisti. Perfeito. E agora, falando em começos, lá em 1992, 93, ainda em paralelo com as lâmpadas, o crescimento, enfim, a consolidação da FLC, tinha também Amigos do Bem surgindo. É isso que começou com suas viagens de Natal pelo Nordeste, pelo sertão? Como é que foi essa história? Então, em 92, foi a minha primeira viagem para a China, em 1992, onde eu construí a FLC, que se tornou líder de mercado, e tivemos aí que vencer grandes desafios, e sempre indo para a China. Você imagine, eu viajava para a China todos os anos, várias vezes. Eu viajei 71 vezes para a China. As fábricas eram na China e você imagine que quando se fala em lâmpadas você tem qualidade, você tem que estar acompanhando, então nós acompanhávamos a qualidade, todos os componentes, nós eram FLC, então a gente tinha um trabalho extremamente próximo das fábricas, por isso eu viajei 71 vezes para a China e a FLC cresceu a um ponto que tinha filiais em todo o Brasil, mas junto com a FLC, em 1993, eu reuni 20 amigos e eu fiz uma viagem que me transformou e mudou completamente a minha forma de ver, sentir o mundo, de entender as coisas. Foi para o sertão nordestino. Era Natal, com todo o aprendizado do bem, com os valores, né, dos meus pais, principalmente da minha mãe, que me ensinou a fazer o bem. E a vida toda eu sempre estive envolvida nos trabalhos sociais das próprias creches. As mães das crianças das creches, que já eram muito pobres, falavam assim: Alcione, miséria no sertão. Então, em 1993, eu reuni 20 amigos e fizemos esta viagem com 1.500 cestas básicas. E depois do que nós vimos, Letícia, eu voltei uma outra pessoa. Nós chegamos em 93 com o Papai Noel e nos povoados, milhares de pessoas, você não pegava crianças com roupa, todas nuas, adultos com roupas rasgadas.
fogões apagados, casas de barro, sem água, pessoas assustadas. Nós chegávamos, eles corriam assustados, eles nem sabiam que tinha gente de fora. E nós chegamos com o Papai Noel, eles não sabiam nem que era o Natal, nem que ano que estavam vivendo, e nem que existia Papai Noel. Nós tivemos que tirar a roupa do nosso bom velhinho e tínhamos dificuldade em nos aproximar deles. Voltei realmente com uma indignação muito grande. Eu falava, não é possível que tão próximo de nós, no nosso país, assim, pessoas vivendo dessa forma, nessa miséria absoluta. Você chegava numa casa, você não pegava um banquinho, você não pegava nada, era chão de barro, você não tinha nada. Você não pegava um feijão, um arroz, nada, eles não tinham comida. Eu falei, meu Deus, e quando você falava dos filhos, quantos filhos, Dona Maria, a senhora tem? A pessoa falava, pois aqui mesmo eu tenho 8, mas já morreram 6, já morreram 10. Era assim, falar em perder as perdas dos filhos era algo como normal. Então nós voltamos dessa viagem e nós começamos a nos preparar para a próxima. E aí foram anos e anos. Todo o período de Natal e Ano Novo, nós tínhamos cada ano mais e mais pessoas nos ajudavam, mais amigos e mais alimentos, mais brinquedos, mais roupas, mais remédios, mais tudo. Nós colocávamos nos caminhões e passávamos Natal e Ano Novo com todos em cima dos caminhões, trabalhando de povoado em povoado e levando acima do alimento a esperança. Nós sabíamos que o alimento ia acabar, mas o que nós deixávamos no coração deles realmente ia ser força para eles continuarem a difícil luta de sobrevivência, a difícil vida, a escravidão que eles vivem, porque quem tem fome não é livre e são escravos da fome. Então foram estes anos de trabalho e paralelo ao crescimento da minha empresa, paralelo a todas as conquistas da empresa, teve um projeto que foi crescendo também e alcançando uma transformação ano a ano, que eu acabei tendo 2 grandes coisas na minha mão. Em que momento você decidiu que Amigos do Bem precisava crescer? Precisava ser mais do que um projeto que ia durante Natal e Ano Novo? Foi de forma natural ou teve um evento específico? Nós durante 10 anos consecutivos, nós fomos mapeando os lugares mais carentes do nosso país. E depois de 10 anos que nós já conhecíamos a miséria profundamente, nós tínhamos que começar a transformar vidas. Aí foi quando nós compramos terras e começamos a tirar as pessoas das casas de taipa, construir casas de alvenaria, construir a escola, construir o centro de transformação. Fomos construindo a fábrica de beneficiamento de castanha para gerar trabalho, porque aí nós sabíamos que nós já tínhamos muitas experiências, nós já tínhamos mapeado, nós tínhamos já uma ponte construída com eles e nós iniciamos a transformação. E quando nós iniciamos essa transformação, Letícia, quando nós iniciamos esse trabalho de transformação, esse trabalho começou a criar um volume enorme de trabalho diariamente. Então eu já tinha que viajar todos os meses, não era mais uma viagem anual, era mensal, e eu já passava 4, 5 dias todos os meses, e eu largava a empresa, ia para o sertão, todos os meses, às vezes 2 vezes por mês, tinha algum problema, eu largava a empresa, ia para o sertão. Então eu ficava entre China, empresa, São Paulo um pouquinho e sertão, e isso começou
a ser um ciclo. E aí, num momento, eu falei, eu tenho que decidir. Eu não consigo fazer uma empresa continuar crescendo, um mercado muito aberto para o crescimento. Eu havia implantado, trazido a primeira fábrica de LED para o Brasil, e o projeto crescendo muito e precisando crescer mais. Aí eu tomei uma decisão difícil. Foi muito difícil a minha decisão, porque eu amava, eu fui apaixonadíssima pela FLC, eu criei a FLC e eu tomei a decisão de vender a FLC para me dedicar voluntariamente, full time, ao projeto social. Isso foi em 2014. Foi em 2014, Letícia. Tinha acabado de inaugurar a fábrica Tinha e tudo. acabado de inaugurar. Eu falo que a vida é feita de escolhas e em algum momento a gente faz nossas escolhas. Essa foi a escolha mais difícil e a mais difícil, mas a mais feliz da minha vida. Eu hoje me dedico todos os meses, 10, 12, 14 dias, todos os meses no sertão. Eu sou a Dona Maria do Sertão. Hoje a gente pode ver o que aconteceu de 2014 para cá. O projeto já era grande, já tinha tantas conquistas, tanta transformação, mas com essa dedicação, nós hoje criamos uma outra estrutura em torno do projeto. Como é que funciona, né? Porque eu sei que tem... vocês ajudaram as pessoas a ter acesso à água, a alimentos. Tem também a parte de saúde, de negócios sociais. Quais são os pilares aí? Nós atuamos nos 4 pilares. Isso é muito difícil. Geralmente, uma instituição, ela cuida de um setor. É educação, ou é saúde, como tem muitas instituições. Nós somos praticamente uma das únicas instituições que cuidam do ciclo 360 graus na vida da pessoa. São os 4 pilares. O primeiro pilar, que é a base de tudo, é a educação. Nós hoje temos mais de 500 jovens formados, crianças que corriam no mato seco. Hoje é a primeira geração a ter um diploma. Pais analfabetos, avós, tataravós, nunca ninguém estudou. E hoje eles são formados, são os nossos educadores, são os nossos professores. Olha só que lindo isso. E estão mais bolsas sendo fornecidas e mais jovens estudando e tendo a oportunidade de uma faculdade. Nós estamos, através da educação, quebrando esse ciclo de miséria e levando para eles oportunidades. Então, a gente sabe que a educação é a base. E é o nosso principal pilar. Mas tem o segundo pilar. O que eles vão fazer? Qual é o segundo passo? É gerar trabalho. Então, nós criamos um modelo de desenvolvimento social sustentável, onde nós temos 15 unidades produtivas, nós geramos mais de 1.500 empregos no sertão, onde não se tem absolutamente nada. Você não tem indústrias, você não tem nada, você só tem o município e a prefeitura. Hoje, nós temos 15 unidades produtivas, nós temos a nossa plantação de caju, nós temos a nossa fábrica de beneficiamento, nós temos a fábrica de mel, a fábrica de doce, artesanato, oficinas de costura para mulheres. Nós temos mais de 300 mulheres trabalhando que só conheciam a roça. Até agora, há 3 viagens atrás, uma das mulheres chegou e falou: Alcione, olha minha mão. E ela me deu a mão, eu peguei a mão dela, ela falou: olha, minha mão está macia, eu não tenho mais os calos da roça. E você não sabe, eu consegui escolher a cor do chinelinho do meu filho com o salário. Primeira vez na vida. Então, a gente vai vendo as pessoas, crianças estudando, jovens se formando, adultos e os jovens já formados trabalhando nas fábricas. Então, você vai vendo tanta transformação. Temos o outro pilar, que é o pilar de saúde. Nós levamos saúde todos os meses. Nós temos os nossos consultórios odontológicos, consultórios médicos. Nós temos o nosso caminhão que vai ao container, que vai atendendo os povoados com médicos, dentistas, remédios. Nós também atuamos no outro pilar, que é o pilar de infraestrutura, que nós temos, você imagine, nós temos
abrimos estradas, perfuramos poços, levamos águas, construímos casas. Então, o nosso trabalho é um trabalho que atua nos 4 pilares, extremamente complexo. A nossa logística. Fazer o bem não é fácil. O bem longe de casa. É uma renúncia muito grande. Não só eu com a minha vida, mas de muitos voluntários. Nós temos 11.000 voluntários que se dedicam. Todos os meses vão para o sertão, todos os meses ajudam nas arrecadações de alimentos em São Paulo. Todos os meses, todos os dias, a nossa Central do Bem, arrumando as roupas, arrumando os enxovais, preparando as cestas básicas. Então, é uma corrente de amor. Eu falo que o brasileiro é solidário. O brasileiro é um povo bom. O brasileiro é fraterno. Só que muitas vezes ele não sabe como ajudar. E nosso projeto, ele realmente acolhe as pessoas que querem colocar em prática, Letícia, essa bondade que todos têm. Eu falo que nós, seres humanos, temos uma bondade infinita de Deus dentro de nós. Nós nascemos bons, nós somos bons. Né? A gente tem tantas notícias de pessoas e casos que vão para as notícias, mas a nossa essência é uma essência boa. E a gente nota isso não somente no trabalho dos Amigos do Bem, mas o trabalho de tantas ações do bem, que eu acredito não é no nosso bem, mas é o bem que tantas pessoas fazem e que o mundo precisa disso. E que não é eu. O empresário tem que entender, ou quem está começando tem que entender, que não é eu. Ou eu tenho minha empresa, ou eu cuido da minha empresa, ou eu me dedico para ajudar as pessoas. Eu consegui parar a minha vida empresarial para me dedicar. Foi um contrato que eu assinei com Deus antes de nascer. Eu não li as cláusulas, não é tão fácil fazer o bem, mas foi uma decisão de vida, foi o que eu quis para essa minha existência. E quando você fala, Alcione, acho que tem um ponto aí também que é a questão da família também. Você tem filhos, né? 4 filhos. Filhos. Exatamente. Eu tenho 4 filhos. Que é uma renúncia também, né? Que é uma renúncia. Eu me reuni com os meus 4 filhos antes de começar o projeto de transformação. Eu reuni os 4 filhos para um jantar, eles acharam até que eu ia falar que estava grávida de novo. Eu falei, não é uma gravidez normal, mas eu vou ser mãe na época de mais 75.000 filhos. Hoje nós estamos com 150.000 filhos, eu falo. Mas vocês vão ter mais irmãos. E para eu saber isso, eu preciso ter vocês do meu lado. Que a gente quer, a gente quer uma estrada, a gente acredita em coisas que realmente a gente vai ter que caminhar junto com a família. E eram 4 adolescentes. 4 adolescentes. E você imagina que muitas vezes, se você procurar pessoas que realizam na história, realizadores, você pergunta onde está a família? Geralmente a família não existe. Os meus 4 filhos fazem parte, mas uma parte comprometidíssimo com o trabalho. Eu me sinto muito feliz porque muitas vezes a gente convence os de fora e não convence os de casa. Eu os convenci desde criança, quando fiz a primeira viagem ao sertão, eles eram tudo pequenininho, tudo com 4 anos, tudo com 5 anos, e eu os levei durante as minhas viagens, eles foram desde criança. Quando eles eram adultos, já jovens, eles poderiam estar em qualquer parte do mundo e eles, por opção deles, eles queriam passar o Natal e Ano Novo em cima dos caminhões. Então, é uma renúncia. Eles sabem que eles não têm a mãe o tanto que eles gostariam e o tanto que eu gostaria, mas nós somos extremamente ligados. Eu falo que tem pais que vivem do lado dos filhos, mas estão ausentes perante a vida dos filhos. Eu não estou fisicamente o tempo todo com meus filhos, mas eu estou presente integralmente na vida dos meus filhos. Nós fazemos tudo junto, mesmo sem estarmos presencial. Então, a gente constrói as coisas juntos, nós acreditamos nas coisas juntos. Então, quando eu falei da empresa, que não é
ou porque eu tenho filhos, então porque eu tenho filhos, porque eu tenho uma empresa, eu não consigo. Não. Não dá para fazer porque então você nunca vai ter, o empresário nunca vai ter, ou o profissional, um tempo. Você tem que tirar do tempo que existe hoje. Você tem que falar algo do tempo de hoje, que é o tempo presente em que nós podemos fazer algo. O tempo passado a gente não consegue recuperar, né? Já passou. O tempo futuro, nós não sabemos se vamos chegar lá. A gente sabe mais do que nunca, a pandemia, e eu acho que deixou isso muito claro para todos nós, que, que nós temos o hoje, né? A gente não tem a garantia, a vida mostrou a pandemia mostrou a fragilidade da vida. Então, tem muitas pessoas que querem realizar o bem, que querem ajudar, que querem se dedicar. Não dá para deixar para amanhã. A gente não dá para falar a gente tem que falar também, eu tenho minha empresa, eu tenho minha família, eu tenho minha vida social, meu lazer, mas eu vou pegar um pouquinho daquilo que eu tenho dentro de mim de sobra, que é bondade, e ajudar, seja qualquer que for o projeto, o que esteja do teu lado, o que esteja distante. O mundo precisa, o nosso Brasil precisa diminuir essa desigualdade gritante, e vai ser pela sociedade civil. Sim. Vai ser por nós temos que ser protagonistas dessa mudança. E nós temos que colocar um prazo para isso. E tem que ser um prazo curto, porque essa miséria gritante, a falta de alimentos, a fome, isso não é sustentável. Nós estamos falando de um mundo sustentável, nós estamos falando do metaverso, nós estamos falando de uma tecnologia. E aí, como a gente fala do ser humano que ainda vive no século passado, que desde a época de D. Pedro II sofre, morre. Enfim, a gente tem que olhar, o nosso país tem que olhar para esse lado, né, Letícia? Com certeza. E qual que é o seu sonho? Como você vê os próximos passos, o futuro do Amigos do Bem? Quais são o sonho grande, né? Por mais que a gente ajude no agora, como é que você vê a instituição no futuro? Nós criamos este modelo de desenvolvimento social sustentável e ele já acontece, ele já é replicável dentro das nossas 4 unidades, que é Alagoas, Pernambuco e Ceará. E a gente espera que este modelo ele possa ir para todos os municípios que têm um nível de necessidade e necessita de um desenvolvimento social. Porque o que nós temos hoje é mostrando que é possível transformar. A gente vê isso no resultado das milhares de pessoas que nós atendemos. Uhum. Hoje a vida deles é outra. Ainda tem uma miséria gritante do nosso lado. Nós ainda passamos por ela todos os meses, mas a gente já pode contar histórias de oportunidade, de futuro para milhares de pessoas. Então, o meu sonho é que o que nós, Amigos do Bem, fazemos hoje possa ser replicável para muitos municípios, para muitas pessoas, para que possamos diminuir essa desigualdade. E que nós, Amigos do Bem, não nos cansemos, né? Jamais, não aceitemos jamais e continuemos caminhando com amor, com fraternidade, com renúncia, porque a vida também precisa um pouquinho da renúncia para a gente poder ajudar as pessoas. E como empresários, Letícia, o empresário ou mesmo o profissional, ele tem um dom, ele nasce com esse dom, ele consegue construir. Olha quantos profissionais com tanto êxito. Então, utilizar isso, esse dom de Deus que todos têm, e transformar esse dom também em fraternidade, pegar um pouquinho do que a vida nos deu. Nós estamos aqui, nós nascemos, ocupamos um espaço na terra, e não pode ser somente um tronco, tem que ser uma árvore, temos que dar frutos e temos que deixar no legado algo que vá além de nós. É isso que eu acredito. Eu acredito que todos nós morremos e que nós podemos não morrer, deixando aquilo que nós acreditamos em vida e que seja um legado eterno. É o que eu espero. E tem um lema
dos Amigos do Bem que diz assim: se não posso fazer tudo que devo, devo ao menos fazer tudo que posso. É isso que a gente acredita e é isso que a gente busca todos os dias. Muito bonito. Parabéns, Alcione. Parabéns a todos os Amigos do Bem, né? Que é uma rede muito grande de E voluntários. ninguém consegue nada sozinho. Letícia, ninguém constrói nada sozinho. Ninguém. Se alguém achar que o dinheiro ou nada, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de muitos. Então, eu agradeço meus voluntários. Eu só estou à frente, são eles que me dão força, são as mãos que trabalham silenciosamente, a família que ajuda, os amigos, os colaboradores que nos ajudam. Nós temos uma dificuldade enorme, enorme de doações. É uma luta para nós conseguirmos. A gente pedala na subida o tempo todo sem desanimar, mas é sempre muito difícil. Então a gente Sim. agradece as pessoas também que colaboram com o nosso projeto para que a gente continue ajudando. E quem quiser colaborar é só entrar em amigosdobem.com.br, é isso? Lá tem como doar e ser um amigo, um colaborador mensal, um amigo do bem, um voluntário. Dá para fazer qualquer tipo de trabalho ali. Dá para fazer. Obrigada, Alcione, pela sua participação. Foi um prazer recebê-la aqui no podcast. Letícia, muito obrigada. E eu espero que todas as pessoas que escutarem essa minha história possam se inspirar na certeza de que vai dar certo. Sempre dá tudo certo e o mundo precisa da nossa atitude, do nosso amor, da nossa bondade. Tá certo. Muito bom. Obrigada, Letícia. Obrigada.